Esse caos que o mundo está vivendo está impactando diretamente na saúde mental das pessoas. Então, esse vídeo é para fazer uma associação dessa situação com missão, visão e valores da sua empresa e da sua vida. Fica aqui que você vai entender melhor o que eu quero te dizer. Muito prazer, eu sou Luciana, ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderful, e aqui a gente fala muito sobre marketing, vendas, desenvolvimento pessoal, produtividade e, claro, vou falar também sobre esse livro aqui, DNA Empreendedor. Ele vai ser base para esse assunto que eu vou falar com você de esgotamento emocional, de estresse, ansiedade e tudo mais. Então, vamos lá. O que acontece? Eu estava vendo outro dia um vídeo de uma mulher no Canadá falando do quanto as crianças estão sofrendo bullying e se machucando. Aí depois, outro dia, eu estava conversando com uma outra pessoa que é adulta e estava falando sobre essa questão de ansiedade. E ela comentou comigo: Nossa, Lu, tem tanta gente que está ficando mentalmente doente, as pessoas estão ficando angustiadas, ansiosas, tomando remédio. E aí eu conversei com uma outra pessoa depois que falou: Lu, tô pensando em sair de casa, sair da casa dos meus pais, porque eu não aguento mais brigar e etc. Depois outra pessoa falando: Nossa, eu tô pensando em me divorciar, porque a gente não consegue se comunicar e tudo mais. Beleza. Então, juntando esses cenários todos diferentes, o que que a gente encontra de comum? A gente encontra a questão da comunicação. As pessoas elas não estão mais seguras ao se comunicarem, elas não conseguem mais se comunicar, não conseguem mais colocar seus pontos de vista sem que isso vire uma guerra ou sem que isso vire uma dor. E o que que isso tem a ver com esse livro DNA Empreendedor e o que que tem a ver com missão, visão e valores? Eu quero fazer um gancho, um paralelo aqui, porque eu gosto de fazer essas misturas aqui. Aqui no livro, a pessoa fala assim: esse livro é um livro escrito por vários autores, tá? Inclusive, eu sou coautora nesse livro. Ó, aqui tem vários autores, você pode ver, tá? E eu sou coautora nesse livro aqui. No capítulo, esse capítulo aqui, ele fala o seguinte: cultura organizacional e valores empresariais. E aí, a autora, ela fala sobre a importância de você definir o seu público-alvo e você falar sobre missão, visão e valores. E ela traz a definição. Missão é o propósito de a empresa existir, é a sua razão de viver. Vamos fazer um paralelo com pessoas. Qual que é a missão sua nessa vida? Qual que é o propósito de você existir? Por que você existe? O que que você quer? Quais são os seus sonhos? O que que importa para você na vida? Aonde você quer chegar? Quando você olha para você, você pensa em servir as outras pessoas de que forma? Como que você quer agregar alguma coisa nesse mundo? Você já se fez essas perguntas? Isso é importante de você fazer, porque às vezes as pessoas ficam rodando em círculos durante muito tempo e elas começam a se desmotivar porque elas falam assim: ah, eu não achei o meu propósito. Mas o propósito a gente descobre na caminhada, na busca, no dia a dia. Aí ela traz a definição do que é visão. Visão, ela fala que é a situação em que a empresa deseja chegar em um período definido de tempo, aonde ela quer chegar. Então ela olha para algum lugar e fala: daqui a tanto tempo eu quero estar em tal lugar. Pega na sua vida. Quais são os seus sonhos? Aonde você quer estar daqui a pouco? O que que você imagina? Ah, daqui a 5 anos eu quero estar com a minha empresa faturando X. Daqui a 5 anos eu quero estar pronta para correr uma corrida de 10K, 15, 20, 30K, sei lá. Você tem que colocar alguns sonhos na sua vida. O que acontece é que as pessoas elas estão começando cada vez mais a sonhar os sonhos dos outros, principalmente com as redes sociais, porque as pessoas olham a vida das outras pessoas e elas querem viver aquilo que aquela pessoa está vivendo. Só que isso é um grande erro, porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento. É com a sua bagagem que você vai se tornar uma pessoa única. É com a sua bagagem que você vai colocar esse DNA único no seu negócio, na sua vida,
nos seus relacionamentos. Então você tem que olhar para o que faz sentido para você. O que você quer daqui a pouco, daqui a alguns anos? Se você não tiver clareza disso, se você não tiver minimamente um objetivo, não precisa ser para daqui 5 anos, se está muito longe, coloca para daqui 2 meses, um ano, enfim, mas coloca alguma coisa para sua vida. Então, qual que é a sua visão? Aonde você quer chegar? E aí, pensando na sua empresa, a mesma coisa. Para onde que a sua empresa tem que mirar? O que que você quer que ela alcance? Como você quer que seja o posicionamento dela? E depois, ela traz aqui a questão dos valores. Valores são as ideias de atitude, comportamento e resultados que devem estar presentes nos colaboradores e nas relações da empresa com seus clientes, fornecedores e parceiros. Eu digo que os valores são aqueles guidelines, aqueles os guarda-reios que vão te direcionar, falar assim: "Opa, espera isso daqui eu não ultrapasso, isso daqui tá fora dos meus valores". Valores éticos, morais, aquilo que você acredita e aquilo que você não acredita. Então, quando você olha e fala assim: "Poxa vida, para mim faz muito sentido trabalhar com uma empresa que foque no cuidado com pessoas". Isso é um dos seus valores, então o lado humano é um valor seu. "Ah, não, mas olha, a empresa que está fazendo a proposta é tudo robô e o foco é robotização". Tá fora do que você quer. Então não faz sentido você contratar essa empresa. Você vai ter um relacionamento com uma pessoa que é uma pessoa que ela tem uma conduta que você não gosta, tá fora dos seus valores. Para que você vai se relacionar com essa pessoa? Você só vai sofrer, não vai fazer sentido. Então, entender missão, visão e valores para você aplicar na sua empresa é tão importante quanto entender missão, visão e valores para você aplicar na sua vida. Porque quando você começa a fazer isso, você começa a separar o joio do trigo e você começa a ter mais clareza do que te faz bem e do que te faz mal. Quando você consegue entender tudo isso, fica mais fácil de você se manter firme, adoecer menos. Quando você não tem clareza disso, você vai consumir um monte de informações que tem na internet, você vai consumir um monte de informação criada por inteligência artificial, que você vai acreditar que é real, porque hoje em dia a gente já não sabe mais nada. Você vai se deixar influenciar e, ao final das contas, você vai começar a adoecer mentalmente. Então, eu não quero que aconteça isso. Eu quero que você pense de que forma que você consegue olhar para si e pensar: qual que é a minha missão aqui? Qual é a minha visão? Onde que eu quero chegar? E quais são os meus valores? E se você tem uma empresa, fazer a mesma coisa para sua empresa. Porque quando você estabelece isso, você inclusive acaba contratando pessoas que seguem o que você fala. Porque faz sentido para elas viver esses valores também, seguir essa missão, ter a mesma visão que você, ainda que seja para te ajudar a carregar parte das tarefas. Ou seja, eu falo que tem o cesto, então você vai carregando o cesto junto. É muito mais legal de você dividir o cesto com as pessoas que estão querendo chegar no mesmo lugar que você. O peso do cesto, né? Então, para o mesmo lugar que você. Então, elas carregam com muito mais tranquilidade e mais felicidade. Por quê? Faz sentido estar na mesma linha dos valores que você tem. Então, a partir de agora, sempre pensa isso. Se você está começando a adoecer mentalmente, se você presta atenção e percebe que seus relacionamentos não estão bem, ou se a sua empresa, você percebe que tem bastante turnover, o que está acontecendo muito provavelmente é isso. Você não tem clareza de missão, visão e valores. E ter isso grudado no papel somente não te ajuda. Então você precisa vivenciar isso tudo. E para você vivenciar, você tem que acreditar. Por isso que tem que começar por você. Entendeu? Então, a partir de agora, olha para você, se olha no espelho e se pergunta quais são os seus sonhos, o que que você é bom em fazer, o que que você percebe que causa resultado positivo para o mundo. Talvez essa seja a sua missão. E quando você tem um conhecimento e esse conhecimento ajuda a transformar a vida de outras pessoas, e você transforma isso num negócio,
Essa talvez seja a missão da sua empresa. Tá na hora de você começar a escrever isso no papel, você concorda? Então, se você tinha dúvida do que é missão, visão e valores, espero ter explicado para você. E se você está naquele momento onde você percebe que a sua comunicação não está fluindo bem, volta para você de novo, olha para você, entende de que forma você consegue se posicionar melhor, para daí você começar a falar. Se você tiver dúvidas, se você tiver dificuldade e quiser uma mentoria minha, eu vou deixar o link para você aqui embaixo para a gente poder conversar. E se você quiser adquirir este livro, DNA Empreendedor, existe na versão física e na versão digital. Eu vou deixar o link para você aqui embaixo também, tá bom? Aqui tem vários capítulos que podem te ajudar. É claro que eu estou fazendo a minha analogia aqui, tá? Estou pegando um pedaço do capítulo do livro e fazendo a minha analogia com outras experiências que eu tenho, somando coisas, porque isso é uma característica de quem é multipotencial e nexialista, a gente vai criando nexo em tudo, mas o livro é um livro muito bacana. Então, você tem aqui vários escritores, vários coautores, são 31. Você vai ter uma gama bastante grande de informações para te ajudar na tua jornada empreendedora. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixe seus comentários aqui. É um vídeo basicamente reflexivo, porque eu vejo que as pessoas muitas vezes estão rodando em círculos e acho que isso não ajuda na prosperidade. Então, que você encontre o seu flow, que você seja feliz, que você consiga organizar as coisas aí na sua cabeça para seguir adiante, montar a sua empresa ou dar asas à sua empresa, uma vez que ela já está andando, aumentar o seu time, conseguir organizar tudo aí para que você fature mais e que consiga entregar mais para o mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.